Olá, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram. Vamos iniciar mais uma conversa afiada semanal. Todas as segundas-feiras a gente bate esse papo, a gente tem essa conversa franca, essa conversa afiada sobre algum tema aqui do momento, algum tema da atualidade, envolvendo política, economia e nesse período de pandemia, que o mundo está parado por conta do coronavírus, sempre estamos convidando aí pessoas especialistas em determinadas áreas, pessoas com bagagem cultural muito grande, para se somar aqui nessa conversa afiada, para trazer as suas opiniões e debater conosco, comigo que estou aqui mediando esses debates, como também com vocês, amigos que nos seguem. O tema hoje vai envolver a agricultura, a agricultura familiar, o homem do campo. Picos é a cidade ainda com uma grande população rural, aproximadamente aí 25% a 30% da nossa população vive em meio rural, vive no campo, nas famosas zonas rurais, na famosa zona rural do município. E aí nós temos que dar uma palavra para essas pessoas. Nós temos que focar também nessas pessoas. Eu acompanho aí, nós acompanhamos o noticiário, os telejornais, muita informação, muita ênfase para o homem da cidade. É importante, mas temos também que pensar nas pessoas do campo, as pessoas que estão ali produzindo os nossos alimentos, as pessoas que estão, de certa forma, pensando também na coletividade. E aí, para debater conosco esse assunto, a agricultura familiar, o homem do campo, frente à pandemia do coronavírus, nós convidamos uma pessoa especialista, um engenheiro agrônomo, com uma vasta experiência aí no meio da agricultura familiar, que é o José Antônio Batista de Souza, muito conhecido aqui em Picos, popularmente conhecido como Zé Antônio. O Zé Antônio coordenou o EMATER aqui na cidade de Picos. Zé Antônio também atualmente é assessor da FETAG, da Federação dos Trabalhadores, foi um grande secretário de Agricultura aqui no município de Picos e tem uma larga experiência nos programas Garantia Safra, PRONAF, inclusive já também prestou assessoria para o Ministério da Agricultura, para o programa Garantia Safra. Então é o nosso convidado de hoje, tem uma grande expertise nessa lida com o homem do campo, nessa assessoria técnica ao homem do campo, e é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Zé Antônio. Muito obrigado por aceitar a nossa conversa afiada. Boa noite. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos que nos dá o prazer e a honra de, nesse momento, estar compartilhando conosco aqui e atendendo ao chamamento que fizemos. E assim, é um tema que realmente hoje a gente está visualizando dentro da nossa sociedade, que é a questão dessa pandemia do coronavírus, o Covid-19, e que impacta não só as pessoas que estão na zona urbana, como também as pessoas que estão lá na zona rural. E para isso, eu acho, Glauber, como nós temos aí um grande número de pessoas que, nesse momento, nos dá a honra de participar dessa live, e alguns não são da zona rural, muitos estão, eu acho que é conveniente que antes da gente adentrar na questão dos impactos na agricultura familiar, eu gostaria que a gente fizesse um breve histórico do que o governo tem de estrutura para apoiar esse segmento. É sabido que havia no governo anterior, nos governos anteriores, aí eu digo já no segundo mandato, no segundo ano do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, onde ele recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas já no terceiro ano, já no ano 2000, foi quando ele realmente trouxe as políticas direcionadas à agricultura familiar para dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era
Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Essas políticas, elas foram bem trabalhadas no governo Lula como governo Dilma, já em 2016, né? Ao sair a Dilma, ela exonerou o Patrus Ananias, que era o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário naquela época, e no dia seguinte o Temer extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário e cria uma Secretaria Especial da Agricultura Familiar e vincula à Casa Civil da Presidência da República. Então foi aí que a gente começou a ver a desestruturação, né, de governo com políticas específicas para a agricultura familiar. Né? Essa questão da agricultura familiar. Por que é agricultura familiar se esse governo, quando ele lançou o último Plano Safra, que foi o Plano Safra 19 e 20, e que todos os recursos, que é um plano que é feito, né, anualmente, né, que é lançado no mês de julho, ele tirou a figura da agricultura familiar e lançou todos os recursos para o agronegócio. Nesse período, nessa retrospectiva que você faz aí, e o Temer extinguiu o Ministério de Desenvolvimento Rural, da Agricultura Familiar, e atrelou lá o agronegócio. O Ministério da Agricultura, nesse período, ele foi esvaziado. Como ficou nessa época do Temer e agora também nessa reforma administrativa do Bolsonaro? Eu sei que o Bolsonaro, ele, assim como o governo do Piauí, se não me engano, eles têm uma área do agronegócio muito bem estruturada, né? Mas essa área familiar, essa área do homem do campo, como é que está de Temer para cá, Zé Antônio? Olha só, na verdade, Cláudio, a estrutura do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, é quem abraçou todo o agronegócio que é considerado nesse governo. Então, a agricultura familiar e o agronegócio está lá. Então, quero fazer uma diferenciação para que a gente entenda e adentre na questão da discussão de agricultura familiar. Assim, o agronegócio é o cultivo, o monocultivo. Né? Nos cerrados nós temos muita da agricultura patronal, onde cultivam só soja, só algodão, áreas vastas, em que há um nível tecnológico avançadíssimo e a gente... Ela visa a exportação. Já a unidade familiar, a agricultura familiar, ela é uma estrutura que vem desde o agricultor, a sua esposa, seus filhos e agregados naquela unidade, e muitas vezes não são nem proprietários, né? São pessoas que têm não tem a posse da terra, né? São comodatários, rendeiros e trabalham em pequenas propriedades, principalmente aqui na nossa região. E é importante também nós fazermos uma diferenciação dessa questão da agricultura familiar, quando se compara a agricultura familiar aqui do nosso sertão nordestino com a agricultura familiar praticada lá no sul do país, onde há um nível tecnológico mais avançado e que tem que os governos terem políticas específicas, terem conhecimento no torrão, conhecimento das atividades nos seus devidos lugares, para que as políticas públicas elas venham adequadas às condições, né, que aqueles agricultores. Não adianta vir incentivos para que a gente possa estar tecnificando uma unidade familiar com ordenha mecânica aqui na nossa região, mas já essa questão da tecnificação de ordenha mecânica poderia ser aplicado lá no sul do país, onde a gente tem lá, né, climas favoráveis, tem condições. Então, no resumo, é importante que os governos tenham conhecimento de quais são as condições, né, específicas de cada região dentro da estrutura da agricultura familiar e que possa estar fomentando projetos, recursos, para que possa estar os agricultores desse segmento da agricultura familiar sendo beneficiados em tempo e que possa estar aproveitando melhor a sua área, né? Mas, como o objetivo maior e o tema da nossa live é trabalhar os impactos da pandemia, eu gostaria de que a gente faça uma discussão aqui com relação às dificuldades maiores que o nosso público tem lá no campo, o agricultor familiar. A grande maioria, né? O Piauí, por exemplo,
Acho que, com exceção da região dos Cerrados, né, no sul do estado, eu acho que 90%, 95% é esse modelo de subsistência, esse modelo de agricultura familiar, não é isso? Você tem números, Antônio, assim, percentual no Piauí, por exemplo? A gente trabalha junto com a agricultura familiar há muitos anos, e a gente sabe que as unidades familiares são bastante, só para tu teres uma ideia, aqui no município de Picos nós já chegamos a ter mais de 2.300 agricultores familiares, famílias de agricultores aderidos a um programa Garantia Safra, né? Você tem a noção do tamanho, né, do universo, né, desse público aqui só a nível de Picos, né? A sua opinião, a opinião da FETAG, o aconselhamento que você dá para os trabalhadores rurais, as pessoas que estão nos acompanhando, você falou isso, são muitos, e graças a Deus hoje estão conectados, são pessoas esclarecidas. A orientação deve permanecer em casa ou pode ir ali no seu quintal, fazer a sua atividade de colheita, cuidado com os animais? Qual a orientação da FETAG, a sua opinião também, Zé Antônio, com relação ao isolamento social? Na verdade, a gente tem visto que reduzir, né, o gráfico, né, para que a gente... Porque esse vírus, ele ele mata 5% das pessoas afetadas, né? Não mata, então 95% das pessoas sobreviverão. Mas esse vírus, ele veio para combater a estrutura de saúde que nós temos, né? Se muita gente, devido à virulência dele ser tamanha, ser muito forte, o número de pessoas infectadas comprometerá a estrutura de saúde que nós temos. Então, esse recolhimento, esse isolamento, é solicitado para que a gente evite e não incorra o risco de chegar ao hospital daquele e a pessoa ter que padecer ali à espera de um leito e não vai encontrar porque muitas pessoas estão infectadas. A orientação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura nesse sentido, ela não vai contra as informações, as orientações da Organização Mundial de Saúde. A orientação, inclusive, para os sindicatos de trabalhadores rurais é que o nosso público não deixe de ser assistido, mas que, se tiver de fazer algum serviço na estrutura do sindicato, que se faça esse serviço dentro, fechado, sem aglomeração, mas que não deixe de atender os agricultores, né? Mais à frente eu quero estar comentando a respeito disso, você antecipa, mas é importante que as orientações, elas são, inclusive, repassadas para todos os sindicatos, né, para que todos os sindicatos possam, através de ofício, solicitando que obedeçam às orientações da Organização Mundial de Saúde. Né? O auxílio emergencial, esse que o governo está pagando para os trabalhadores, microempreendedores, trabalhadores autônomos, desempregados, ele pode ser alcançado, o trabalhador rural, o trabalhador rural pode fazer a solicitação no aplicativo da Caixa ou não? Ou é outra categoria, Zé? Mas antes, Glauber, de falar sobre o auxílio emergencial e falar dessa questão dessa dificuldade que ocorre junto aos nossos agricultores, né, é também a confrontação de informações. Enquanto a Organização Mundial da Saúde solicita o recolhimento, aí nós temos o presidente da República que vai às ruas e incentiva a aglomeração. E isso, se você viu ontem no Fantástico, o cidadão vai perguntar, e aí, o que é que o senhor entende sobre a questão do isolamento? Rapaz, nem o presidente está entendendo, né? Então isso é complicado, esse fluxo de informações bagunça muito, porque o próprio agricultor ele não enxerga na sua unidade familiar ou na sua proximidade a doença, então ele diz, isso aqui é uma gripezinha também, porque ele já ouviu alguém falar nisso, mas não tem as informações do quão sério é esse vírus.